E lá vem a brisa de novo, o povo lindo, cheiroso e amado do coração de Jesus, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem, tudo em paz com você aí deste lado. Como está tudo bem e em paz aqui deste lado também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui neste canal para acompanhar mais um conteúdo. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ficar até o final deste vídeo. Noé, o homem que construiu a arca. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Característica mais marcante, íntegro entre os seus contemporâneos. Conquista mais marcante, construiu a arca. Noé, que significa confortar ou descansar. Até chegar à biografia de Noé, a Bíblia passa por 9 gerações desde que Deus criou Adão e Eva. A humanidade havia se tornado tão perversa que o Criador resolveu destruir a raça humana. Gênesis 6:13. No meio do pecado crescente, da violência e da corrupção, o Senhor percebeu a exceção na vida de um homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, como diz em Gênesis 6:8. A vida de Noé nos mostra o caráter moral que Deus procurava havia anos. Noé era justo e reto e obediente a tudo o que o Senhor lhe ordenava. A ordem de Deus. Gênesis 6:13-21. Assim como Deus observava a depravação da sociedade em geral, ele também nota a justiça de um indivíduo, Noé. O Senhor explica com detalhes ao reverente Noé o que está prestes a fazer e o papel que o seu servo desempenhará no cumprimento de sua vontade e seu plano. Noé dará uma contribuição árdua, construir uma embarcação de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, e depois enchê-la com exemplares de todas as espécies de animais da terra. A obediência de Noé, Gênesis 6:22-7:5. A resposta de Noé às suas novas responsabilidades é imediata, sem desculpas, sem ideias melhores, sem reclamar, sem questionar. Ele vai imediatamente construir o primeiro barco do mundo, juntar os animais e buscar comida para alimentá-los por um ano. O relato bíblico apresenta 2 momentos distintos. O primeiro, quando Noé recebe os planos iniciais de Deus e entende qual a sua participação neles. O segundo, depois de 120 anos, quando fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7:5. A importância de Noé nas Escrituras. Gênesis 7:6-8:22. Noé demonstra fé e obediência ao pregar pacientemente por 120 anos, alertando amigos, vizinhos, enquanto construía a embarcação gigante, uma arca. Gênesis 6:3. De certo modo, Noé se torna o segundo pai da raça humana. O Novo Testamento cita-o como um exemplo da paciência e da graça de Deus, o qual esperou por 120 anos antes de destruir o mundo com o dilúvio. Ao fim desse tempo, o Senhor poupou o justo Noé e sua família, 8 almas no total, e destruiu um mundo injusto, 2 Pedro 2:5.
O dilúvio é universal, cobre toda a terra. Tudo que respira é destruído, exceto as vidas que estão na arca. O temporal dura 40 dias, Gênesis 7:17, até que a terra começa a ficar seca de novo. Noé, mais uma vez, mostra a sua reverência e obediência a Deus, oferecendo-lhe sacrifício, dos quais o Senhor se agrada. Então, o Criador faz uma aliança importante com ele e com toda a humanidade. Gênesis 9, 8 a 17, prometendo: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Gênesis 8, 21b. Contrário ao perverso cenário, Noé manteve-se destacado como a única pessoa justa na face da terra. A Bíblia fornece uma tripla descrição do caráter dele. Gênesis 6:9. Ele era um homem justo. Noé vivia os justos padrões de Deus. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Apesar de ter pecados, a vida de Noé refletia a imagem de Deus e brilhava em relação à ofuscada moralidade que se via nos homens perversos ao seu redor. Ele andava com Deus. Somente outro ser humano teve essa honra: Enoque, bisavô de Noé. Gênesis 5:24. Lições de vida de Noé. O relacionamento de Noé com Deus refletiu na influência que ele teve em seu tempo. Noé era totalmente rendido ao Senhor, por isso estava qualificado para ser instrumento da salvação e do julgamento divino. Noé não se importava com o que os outros pensavam dele, de o Criador pedir que fizesse a arca durante os 120 anos que levou para construí-la. Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6:8. E lhe agradou tanto. O que se pode aprender com a vida e o caráter desse servo fiel? Noé era obediente ao que Deus lhe ordenava, mesmo diante uma tarefa árdua, como criar uma embarcação nunca antes construída ou de juntar animais. Noé não recuava. Noé cumpria as instruções divinas. O Senhor deu instruções específicas a Noé para a construção da arca, o tipo de madeira a ser usado, as medidas exatas e o número de compartimentos. Ele também foi específico a orientar Noé a pôr na arca um casal de cada espécie, macho e fêmea. Gênesis 6:19. Qualquer coisa que Deus pedisse, Noé fazia. Noé acreditava e confiava em Deus. Pela fé, Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. Hebreus 11:7. Noé era um reflexo de Deus, e isso era tudo que o Criador precisava para agir poderosamente por intermédio dele. O mesmo vale hoje. O Senhor ainda procura por homens e mulheres justos e obedientes. Se ele vê tais qualidades em sua vida, você pode ser usado poderosa e extraordinariamente para transformar a sua família, o seu trabalho, a sua igreja e até o seu tempo. Faça as mudanças necessárias para assegurar que você viva para Deus pela fé. Haja como for preciso para seguir o Senhor por completo. Antes do dilúvio,
Qual o testemunho de Deus para a humanidade? Seu criativo trabalho manual, Romanos 1:20. Sua lei no coração do homem, Romanos 2:14 e 15. A consequência, Romanos 2:15. O entendimento do sacrifício, Gênesis 4:4. A profecia de Enoque, Judas 1:14 a 15. O Espírito de Deus, Gênesis 6:3. A pregação de Noé, 2 Pedro 2:5. A aliança noética, Gênesis 9:16. Feita por Deus, incondicional para toda a humanidade, para todo sempre, e sinalizada pelo arco. Ela é a visão.